Oi. Igreja, vocês estão vendo hoje que hoje eu estou chutando escanteio e cabeceando, né? Hoje nós tivemos uma dificuldade com a nossa escala. Nós temos a nossa escala de dirigente, mas hoje dos 4 dirigentes que normalmente escalam, tem 2 trabalhando, na verdade, 1 trabalhando e 2 com situações de saúde. Então, hoje eu tive que dirigir e eu vou pregar também nesta noite. Queria, inclusive, pedir oração, igreja, pelos nossos membros. A gente tem visto que algumas doenças têm afligido, né, alguns membros, a seus filhos, e também uma aflição de saúde que é por um motivo bom. A nossa irmã Patrícia também está naqueles períodos que não consegue, estava um pouco disposta de sair de casa também. Mas por motivos alegres e felizes, né, graças a Deus. Então, já quero pedir à igreja para abrir suas Bíblias em Colossenses. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposição à carta de Colossenses, continuando exatamente de onde paramos na última pregação. Então, se você tem acompanhado a série, abra sua Bíblia em Colossenses 3, versículos de 12 a 17. Para facilitar, irmãos, manter a mesma linha de pensamento, nós vamos fazer que nem fizemos na semana passada. Nós vamos ler o versículo 1 ao 4 do capítulo 3, e depois nós vamos pular diretamente para o versículo 12 e continuar do 12 ao 17. Está projetado aqui no telão também, se você quiser acompanhar na mesma versão que a minha, ou pode acompanhar na sua versão. Então, Colossenses 3, do versículo 1 a 4 e posteriormente do 12 ao 17. O texto diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Agora a gente pula para o versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Vamos orar novamente. Amado Deus, obrigado pela tua palavra exposta nesse momento. Obrigado porque nós temos a oportunidade de chegar ao Senhor por meio das Escrituras. O Senhor nos presenteia, Pai, com palavras, com textos, com cartas como essa, de modo que nós possamos conhecer cada vez mais a Ti, através da leitura, da meditação nessas letras. Nos ajuda nesse momento, abrindo o nosso coração, ampliando o nosso entendimento, colocando a nossa mente aqui neste momento e não em nenhum outro lugar, de modo que a gente possa receber os Teus ensinamentos, assim como os colossenses há 2000 anos atrás receberam também. Obrigado, Pai, pela Tua igreja, e esteja conosco nesse momento, que não fale eu, mas o Teu Santo Espírito. Conduz-nos, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós estamos dando continuidade na nossa série Enraizados e Edificados, a mensagem de Paulo aos Colossenses. E nessa série nós já vimos que os 2 primeiros capítulos dela, Paulo vai lançar o seu fundamento. Ele vai lançar um fundamento, a sua teologia. E nessa teologia, ele vai defender que Cristo é o supremo sobre toda a criação. Nós vimos e lembramos muito bem que quando Paulo escreve essa carta, aquela igreja de Colossos, ela está numa situação muito peculiar. Os irmãos lembram, a igreja que estava começando, vibrando, já tinha ali começo de heresias que cercavam ela e tentavam minar os ensinamentos corretos. O que era, muitas vezes, que tentava acontecer ali? Que naquela igreja, onde o ensino verdadeiro foi ensinado, Cristo e a sua suficiência na salvação estava sendo questionado. Muitas vezes aquela heresia queria dizer que a salvação vinha por meio de Cristo, mais alguma coisa. E a gente viu em outras pregações
que essas outras coisas eram gnosticismo, eram legalismo, eram judaísmo, eram o esforço próprio, era adoração a anjos. De alguma forma, era a tentativa humana de, pelos seus esforços próprios, tentar chegar ao céu. E nós lembramos que, para os gnósticos, o céu era aquele pleroma. Vocês lembram dessa palavra? Pleroma. Então, as pessoas tentavam, além de não somente crer, mas por esforços próprios chegar ao céu e melhorar e ser uma espiritualidade melhor. E Paulo, ele escreve a essa igreja, e durante a sua escrita, desde o capítulo 1, ele vai saudar a igreja com a sua saudação habitual, ele vai dar uma ação de graças, ele vai agradecer que aquela igreja é uma igreja de fé. Aquela igreja de Colossos, para nós, a gente tem que lembrar que é uma igreja com fé, e uma igreja que foi reconhecida pelo seu amor. Um assunto importante que nós vamos ver hoje. O amor que ela tinha por todos os santos. E Paulo agradece e ora para que aquela igreja seja cheia do pleno conhecimento de Deus. Outra coisa que nós vamos ver hoje também. Pleno conhecimento de Deus, da sua vontade. E o conhecimento, essa palavra, a gnosis, era o que justamente aquela igreja recebia de ataques. Era o conhecimento de Cristo, o verdadeiro, que estava sendo atacado. E por isso que Paulo vai chamar de que nós devemos, e aquela igreja e nós devemos ficar firmados no evangelho da verdade. O evangelho, a palavra da verdade, que é o evangelho. Então, Paulo, nos seus primeiros capítulos, ele vai exaltar, lá no capítulo 1, versículo 15, ele começa a exaltar Cristo como Senhor Supremo de toda a criação. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, ele lembra que Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele é criado todas as coisas, no céu, na terra, sejam tronos, soberanias, tudo isso Paulo relata. E ele vai dizer também que Deus nos reconciliou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império do Filho do seu amor. E por isso que Paulo tinha se tornado ministro. No capítulo 2, nós vemos Paulo também rogar por aquela igreja mais especificamente. Paulo nos lembra que ele orava por aqueles irmãos que ele não conhecia. Os irmãos lembram, a igreja de Colossos era uma igreja que Paulo não havia plantado. Logo, os crentes ali daquela igreja não eram conhecidos de Paulo. E nós somos chamados aqui, também em uma das pregações, a orar por nossos irmãos que nós não conhecemos. Orar pelos missionários. A Deise acabou de fazer falar da nossa campanha de missões nacionais. Muitos dos missionários que vão receber a oferta que os irmãos vão trazer, nós nem sequer conhecemos. Nós devemos desde já orar por eles também. Mas Paulo também vai dizer para que aquelas pessoas, e é importante esse recado para nós, não sejamos enganados por raciocínios falazes, que é aquela ideia, aqueles raciocínios, aqueles argumentos tão bem montados, que têm aparência de verdade, mas que a gente, por conhecer a Escritura, a gente deve detectar, saber detectar que é um falso ensino. Nós falamos em outras oportunidades que, como no mundo de hoje, há tantas igrejas aí que usam, inclusive, as Escrituras para fundamentar teologias, outras coisas que não estão contidas na palavra de Deus. Dá uma aparência de verdade. Vamos enfatizar o amor de Deus, que está contido aqui. É verdade o amor de Deus. Mas acabam negligenciando a sua justiça, a sua santidade e outras coisas mais. Paulo também diz para aquela igreja, e serve para nós, que uma vez que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, nós não devemos mais se submeter às velhas práticas. Não ser julgado mais por comidas, por bebidas, ou qualquer outras coisas. De modo que aquelas coisas que eram feitas, aquelas atitudes que eram feitas, por mais aparência de sabedoria que elas tinham, com sua pretensa religiosidade e um rigor no corpo, sabe? Aqueles irmãos daquela época, eles tinham um rigor ascético no corpo, mas Paulo vai dizer que aquilo não tem valor algum para refrear os impulsos da nossa carne. E aí nós chegamos no capítulo 3. No capítulo 3, eu falei para os irmãos em outra oportunidade que é justamente quando Paulo dá a virada. Nas cartas paulinas, ele começa com a fundamentação teológica, ele diz o que a gente deve crer, ele fundamenta, ele explora o Cristo, mas agora ele vai dizer, diante disso que eu expus para vocês, vamos viver o dia a dia, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer. E é o momento da parte prática da nossa carta. Nós vamos ver que a partir do capítulo 3 nós temos muito imperativos, são literalmente ordens dadas a nós. E aí no capítulo 3 da nossa carta, Paulo já começa lá no versículo 1, nos clamando, chamando a gente para colocar a nossa mente e buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está à direita de Deus. Nós falamos disso há umas 3 pregações atrás, sobre o que significa pensar nas coisas do alto. Tem uma que a gente vai chamar de mentalidade celestial. Um crente deve viver nesta terra com a mente no céu, tendo a mentalidade em Cristo. Nós lembramos por que nós procuramos as coisas do alto. Não é porque no céu tem coisas melhores que na terra, mesmo que tenha.
mas é porque no céu está Cristo, sentado à direita de Deus, assentado à direita de Deus e acima de todas as coisas. Ele está sentado porque sua obra está conclusa, terminada. Ele está à direita, no lugar de autoridade, e ele está acima de todas as coisas. Então, irmãos, baseado nessa nova mentalidade celestial, nesse novo nascimento que temos em Cristo, nós vimos Paulo então nos chamar a nos despir de velhas roupas. E as velhas roupas que nós deveríamos nos despir eram o que a gente vai chamar de a nossa velha natureza. Nós vimos na semana passada quais pecados Paulo vai nos chamar a nos despir. E eu falei para os irmãos que na semana passada aqueles pecados lá eram meramente exemplificativos. Não eram os únicos pecados que nós teríamos que lidar. Nós precisávamos nos livrar de vários outros pecados. E Paulo vai listar alguns, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que ele vai chamar de idolatria, que eu chamei de cobiça. Ele fala para a gente não mentir mais uns para os outros. E ele vai falar daqueles pecados mais internos também. A ira, a indignação, a linguagem indecente no falar, a maledicência e a maldade. Tudo isso eram roupas velhas, que nós vimos na semana passada que nós deveríamos nos despir. E a linguagem que Paulo usou, inclusive, era uma linguagem severa. Os irmãos lembram? Nós deveríamos matar. Coisas que nós deveríamos matar da velha natureza. Por quê? Porque elas não nos identificavam mais com Cristo. Vocês lembram que eu falei na semana passada, quem estava aqui lembra, que as roupas nos identificam, não é? E eu falei que quem é roqueiro, às vezes você consegue reconhecer um roqueiro pela roupa que ele usa lá, tem uma vestimenta. Eu falei que se você estiver andando e ver um comissário de bordo vestido com essa roupa, você vai reconhecer, olha, aquele homem é comissário de bordo. A roupa muitas vezes nos identifica. E Paulo vai dizer para a gente que uma vez que aquelas velhas roupas não nos cabem, não nos identificam mais, porque nós saímos do mundo, nós devemos nos vestir com novas roupas. E a nova roupa que a gente deve se vestir, hoje, nós vamos tratar disso, é o novo homem. É a nova criação que Deus fez em nós. Nós temos agora de ser revestidos de uma nova vida, este novo homem. Pois agora que nós estamos reconciliados com Cristo, temos paz com Deus, nós vamos ver como nós devemos viver a nossa vida. É por isso que nessa noite, irmãos, baseado nesse texto de 12 a 17, eu queria caminhar com algumas reflexões acerca desta passagem. E eu queria informar, irmão, que nós, uma vez que estamos ressuscitados com Cristo, com a nossa nova identidade, nós devemos saber que roupas a gente deve vestir. Em segundo lugar, a gente deve saber também que nós devemos deixar a paz de Cristo reinar em nossos corações. E por fim, também devemos deixar a palavra habitar ricamente em nossos corações, sendo uma comunidade de gratidão. E é nessa grande ideia aí que nós vamos andar hoje. A nossa grande ideia por qual nós vamos caminhar nesse texto é justamente essa. Como povo escolhido de Deus, devemos nos revestir da nossa nova identidade, buscando nutrir-se pela palavra, nutrir-se pela paz, pela palavra e pela gratidão em Cristo. Eu vou repetir. Como povo escolhido de Deus, devemos nos revestir da nossa nova identidade, buscando nutrir-se pela paz, pela palavra e pela gratidão em Cristo. Então, baseado no texto que a gente acabou de ler, nós vamos ver que, em primeiro lugar, irmãos, como ressuscitados em Cristo, nós devemos saber que roupa nós devemos vestir a partir de agora. Nós já nos despimos, nós já sabemos que roupa nós devemos despir. Vamos descobrir agora que roupa nós devemos nos vestir. Versículo 12 ao versículo 14, olhe na sua Bíblia, vamos ler novamente. Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meus irmãos, antes de a gente entrar em cada uma dessas pecinhas de roupas que a gente vai chamar essas qualidades aqui, é interessante ver que Paulo já está nos dando uma ordem. E ele, antes de dar essa ordem, ele nos lembra quem nós somos. Você percebe no versículo 12? Vocês são povo escolhido de Deus, santo e amado. É interessante que Paulo dá essas características aos colossenses.
por Deus e nós somos amados, ser amado é ser objeto do amor de outrem, é uma ação passiva. Então, nós, igreja, hoje devemos nos lembrar que cada um aqui é eleito de Deus, escolhido, amado e é santo, é separado por Deus. Você consegue entender o peso dessas palavras, irmãos? Consegue entender a maravilha de que é saber que você foi amado e é amado por Deus? Consegue saber que aquelas palavras que Deus diz a Jeremias lá no Antigo Testamento, cabe justamente a você, que na eternidade Ele nos amou e por isso com bondade Ele nos atraiu? Ser amado por Deus, irmãos, é lembrar que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, por nós, o Filho unigênito, para que nós, crendo no Senhor Jesus, pudéssemos ter vida eterna. Esse é o amor de Deus por cada um de nós, por cada um de vocês, irmãos. O amor que lança fora o medo, o amor que fez você fazer parte da igreja, da comunidade dos eleitos. Um povo que sem mérito algum pessoal, mas Deus, pela sua livre administração de graça, escolheu, como vimos hoje de manhã, antes da fundação do mundo, para ser objeto do seu amor, para que a gente andasse na graça e herdássemos o reino. Que amor é esse, tão grandioso, igreja, que nós somos amados? Que amor é esse que o Senhor nos dá? Esse é o amor de Deus por cada um de nós. E esse amor nos faz lembrar, irmãos, que uma vez que agora eu sou amado, sou separado de Deus, sou geração eleita, como Pedro vai dizer, vós sois geração eleitas, nação santa, povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus, agora a gente deve se identificar como tal. E é por isso, irmãos, nós vamos passear hoje por algumas que eu vou chamar de pecinhas de roupas. Já que a gente tem que se vestir, está aqui algumas pecinhas de roupas espirituais, posso dizer assim, que nós devemos nos vestir. E a primeira dela, irmãos, o texto vai nos mostrar que é a compaixão. Se você tem uma Bíblia diferente, numa outra versão, você vai ver textos como misericórdia, ou outros textos, os mais antigos ainda, como entranhas de misericórdias. E a compaixão é o que, irmãos? Senão a compaixão que nós devemos sentir muitas vezes a dor do nosso irmão, de quem está do nosso lado. A dor dele, a preocupação dele, que nós temos por ele, nos afeta. Nós, como crentes ressuscitados, devemos buscar desenvolver o que Paulo vai chamar de uma profunda compaixão. Por isso que o termo é entranhas de misericórdia. Por isso, na época de Paulo, eles entendiam que o profundo do ser estava nas entranhas. O que hoje seria para nós o coração, né, o profundo do nosso ser. Mas na época de Paulo eram as entranhas. Então ele vai falar que nós devemos desenvolver pelos irmãos. Lembra que Paulo está falando para a igreja. Uma profundidade de compaixão. E entenda, irmãos, compaixão é diferente de dó. Dó é uma coisa distante. Dó é uma coisa que nós estamos longe, não nos afeta de certa maneira. A gente, eu tenho dó. Não estamos envolvidos com dó. Mas a compaixão é pelo contrário. A compaixão é a característica do crente. A compaixão nos faz nos encher da misericórdia de Deus para ter como os outros, os nossos irmãos, a quem está necessitado, o anseio de ir em seu auxílio. É como o Tiago vai nos lembrar, na sua carta do irmão de Jesus, Tiago vai escrever que a religião verdadeira é o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas. E aqui eu entro dizendo que a igreja, ela não é obrigação da igreja fazer a ação social. A obrigação da igreja não é fazer a ação social, mas nós fazemos, como crentes que somos, cada um de nós faz, porque quando diante de uma necessidade, nós não conseguimos, por causa da grande compaixão que temos, que o Senhor coloca em nosso coração, a gente age. Então, aí a gente age assim por quê? Porque o próprio Senhor Jesus agiu desta forma. Quando a gente lê os evangelhos, e Mateus vai relatar que Jesus, olhando as multidões, teve compaixão delas, teve misericórdia delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A misericórdia, irmãos, deve fazer parte do nosso viver diário. E eu trago uma pergunta para você. Você tem se vestido da misericórdia? De entranhas de misericórdia e compaixão? Você tem tido compaixão e misericórdia daqueles que estão sofrendo e necessitam e passam algum tipo de dificuldade? É importante, irmãos, nós sempre olharmos isso aqui e lembrar que Paulo está nos dando ordens. Nós já estamos na parte prática da carta. Já não é mais teologia, é o fazer. Paulo está nos dando mandamentos. Revestir-se de compaixão e dessas demais características, dessas demais virtudes, não é meramente uma súplica, é uma ordem, é uma ação ativa, não mais passiva.
nós precisamos nos movimentar para adquirir essas virtudes. Toda essa lista que Paulo colocou ali, compaixão, bondade, paciência, elas não vão vir automaticamente para a gente no momento que a gente vira crente. A gente tem que buscar desenvolvê-las, orar ao Senhor, clamar e aos poucos trabalhar o nosso ser para ganhar e adquirir essas características. Elas não aparecem de uma hora para outra na nossa vida. Apesar de que para alguns, antes mesmo da conversão, os irmãos podiam já ter algumas dessas virtudes. Mas nós devemos buscá-las. Mas buscar na nossa força? Não, irmãos. Na força que Paulo diz lá em Colossenses, na força de Cristo que opera poderosamente em cada um de nós. A segunda peça de vestimenta espiritual que nós vamos vestir nessa noite também, devemos vestir, é a bondade. A bondade, irmãos, é um item que faz parte inclusive do fruto do Espírito. Você lembra do fruto do Espírito descrito lá em Gálatas? A bondade é um dos que eu posso chamar de um gominho, porque o fruto é um só, é um fruto só. E eu gosto de pensar nesse fruto como se fosse uma laranja, sabe? A laranja ela tem vários gominhos, né? Então o fruto do Espírito é um só, então tem bondade, tem paciência, tem longanimidade, tem todos aqueles gominhos, mas é um fruto só. Então a bondade que Paulo descreve aqui é a disposição generosa em nós sermos úteis na promoção da felicidade das pessoas. É claro que bondade, ela também tem aquele sentido da integridade, o homem bom faz bondade, mas também tem esse sentido da cortesia, da gentileza. E por isso nós, como crentes no Senhor, nós andamos de acordo com essa vocação. Nós tratamos os outros com fineza, fazendo com que as pessoas se sintam bem também. Nós não somos rudes. É fácil, e deveria ser fácil, andar com cada um de nós, caminhar com o crente, porque ele tem bondade em seu coração. E aí eu pergunto, você é gentil no tratamento com as pessoas? Ou você é conhecido por ser aquele brucutu? Como é? As pessoas entendem e olham você como alguém bom? E aí, nos dois aspectos da bondade, você faz bondade, mas também você é uma pessoa considerada boa. A sua integridade é a prova como uma pessoa boa. E é claro que diante do Senhor, e diante do que a Escritura nos fala, se nós nos compararmos para Deus, ninguém é bom. Ninguém é bom. Só um que é bom, como Jesus disse, é Deus. Mas nós devemos e ter no nosso coração essa virtude da bondade e desenvolver para ajudar e sermos reconhecidos por ela. Uma próxima peça de roupa que nós também devemos vestir, entenda, irmãos, nós não vamos entrar e explicar cada uma dessas, a gente só vai passear meramente por elas. Até porque o propósito de Paulo é muito mais falar que isso é característica da nossa nova vida do que necessariamente ele fazer um tratado sobre cada uma delas. Nós poderíamos, se quiséssemos, em um momento, tirar uma pregação sobre cada um desses aspectos. Mas o próximo aspecto que eu quero tratar, a próxima nossa vestimenta, é a humildade. A humildade, irmãos, é entender que nós nos colocamos sempre considerando o outro superior a nós. E é interessante a gente pensar, por que Paulo coloca humildade, se na época de Paulo, se os irmãos lembram, na época de Paulo, o pensamento dominante era o pensamento grego. E para os gregos, que eram os filósofos, que amavam a lógica, a argumentação, a humildade estava longe de ser uma virtude. Eles não eram humildes, eles odiavam a humildade porque para eles era um sinal de fraqueza. Para o grego, um sinal de virtude era você ser orgulhoso, você ter argumentos que sobrepujam os argumentos dos demais. Lembra dos filósofos? A ideia do raciocínio lógico. Então, se você é alguém que consegue fazer raciocínios e argumentos superiores ao outro, e você sai vencedor daquela disputa, isso é uma virtude, você expor suas ideias e vencer. E Paulo vai dizer, numa época que esse tipo de pensamento dominava, de que o pensamento do outro deve ficar submisso ao nosso, ele vai dizer para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Ele fala para a gente ser humilde. Isso é diferente, igreja. É disfuncional à época. É contracultural ao que Paulo estava vivendo naquele tempo. E ele vai dizer para a gente em outra carta, irmãos, vai nos lembrar que ser humilde é algo que o próprio Senhor Jesus fez. Em Filipenses 2, 3-8, Paulo vai nos deixar um texto muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, irmãos: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como ser mais claro que isso, irmãos? Todos nós devemos ser humildes, considerar o bem-estar do outro, considerar o outro superior a nós mesmos e trabalhar a nossa atitude para que ela seja a mesma do Senhor Jesus. E ser humilde, irmãos, entenda, não é pensar menos de você mesmo. Ser humilde não é pensar menos de si, mas é pensar mais de Deus. É pensar mais de nós diante de Deus. Todas as manhãs nós devemos nos vestir com essa peça da humildade, fazer as nossas realizações em sigilo, exaltar e edificar outras pessoas com nossas conversas, procurar servir mais do que desejar ser servido. Nós devemos encontrar maneiras, irmãos, de deixar de lado os nossos privilégios para promover os interesses de Cristo e dos outros. E mais uma peça de roupa que nós vamos caminhar por ela, que nós devemos nos revestir, é a mansidão. Está na mansidão? Mansidão, irmãos, é outra virtude que também faz parte do fruto do Espírito. Ela é interessante, irmãos, porque a mansidão, se os irmãos entendem o conceito da palavra mansidão, era aquela ideia imagina um cavalo selvagem, que ele não é domado, né? E quando ele doma, ele está considerado um cavalo manso. Você já entrou na casa de alguém assim, aí tem um pitbull e fala assim, não, pode entrar, ele é mansinho? Essa é a ideia. Qual é a ideia de manso? Era que consegue controlar a selvageria. Então a gente fica com medo, mas se o pitbull ele é manso, ele vai controlar o seu instinto natural de querer sair mordendo e arrancando a nossa perna. Mas se ele é manso, é isso. Ser manso é isso. Irmãos, entendam como isso reflete em nós. O crente manso é aquele que consegue dominar o seu próprio corpo, o seu coração e a sua mente para justamente não ser um selvagem. Vocês lembram da semana passada que eu falei como muitas vezes a gente tem que trabalhar em nós, quando a gente está conversando com alguém e alguém manda uma resposta atravessada, e eu falei para a gente que muitas vezes a gente se segura, a gente se contorce para não devolver na mesma lata. Domínio próprio. Dominar as nossas reações, dominar os nossos sentimentos, dominar o modo como a gente trata. Ser manso é essa a ideia. É aquilo que era selvagem, tornou-se algo que a gente domina. A gente muitas vezes, diante de respostas atravessadas, a nossa intenção é devolver na mesma lata. Dá que eu te dou outra. Não é essa a ideia. Nós devemos poder ser mansos. E eu digo, irmãos, com toda absoluta certeza, mansidão não é algo fácil. Mas o Espírito Santo habitando em nós, trabalha para que cada vez mais isso vai se tornando mais fácil na nossa vida. Para que quando a gente, diante de uma situação, de uma briga, diante de uma crise, a gente não fique se mordendo, se remoendo, mas o Espírito Santo vai nos ajudar a trabalhar, sermos mansos, cuidadosos. O que se destaca, porém, no homem manso é a sua serenidade diante dos terríveis dissabores da vida. E esses dissabores muitas vezes vão surgir por conta do nosso convívio uns com os outros. Mas quando o crente é controlado pelo Espírito, ele não mais explode em fúria descontrolada, ele não se mostra teimoso e nem obstinado. Antes, se dispõe a ceder. Antes, quando preciso, ele vai agir com gravidade, mas sem nunca perder a disposição pacífica em seu coração e o seu domínio próprio. Todas as manhãs, então, irmãos, vista-se de mansidão, com a gentileza que nós falamos agora há pouco. Controle a sua tendência, o seu corpo, o seu espírito de ficar com raiva, de responder à torta e à direita sem antes analisar o próprio coração. Próxima vestimenta que a gente vai passar e Paulo vai nos lembrar é a paciência. A paciência, ela também, o Paulo vai emprestando, é interessante os irmãos perceberem que Paulo vai emprestando virtudes do fruto do Espírito. A paciência, irmãos, também é uma peça de roupa que nós devemos nos revestir. E é uma coisa que muitas vezes falta no nosso dia de hoje, não é mesmo? Você já percebeu? Paciência. Crentes, muitas vezes, de pavio curto, andam por aí. Nós precisamos ser pacientes. O texto vai dizer mais à frente, no nosso texto vai dizer mais à frente, que a gente deve suportar uns aos outros. E só vamos conseguir isso sendo pacientes. Para suportar os outros, muitas vezes nós precisamos ser longânimos. E a ideia é essa mesmo, ter um longo
ânimo. Precisamos ser tardios em nos irar, tardios em falar, mas ávidos a ouvir. E nós passamos pelas 5 características, irmãos. Paulo fez uma lista com 5 virtudes. Na semana passada nós lemos que ele fez 2 listas com 5 vícios. Hoje ele trata de uma lista com 5 virtudes. E essas 5 virtudes, irmãos, é que Paulo vai dizer para a gente se revestir. E revestidos dela, nós vamos conseguir demonstrar elas nas nossas vidas como? Suportando uns aos outros e perdoando as queixas que nós tivermos uns contra os outros. Irmãos, suportar. Já tive a oportunidade de falar isso outras vezes. Tem sempre aquela dualidade. 2 formas. A gente suporta. É aquela ideia, eu tolero, eu suporto. Estou suportando a Jordânia, eu estou tolerando a Jordânia. E tem o suporte de dar suporte. A ideia de suportar é que você está ajudando alguém que está empurrando uma pedra e você vai lá e ajuda ela. E é interessante nós pensarmos que Paulo diz para a gente suportar uns aos outros. E eu gosto de pensar que essas 2 ideias são válidas para nós. E eu explico. Sabe por quê, irmãos? Porque quando alguém peca contra nós, todo pecado é uma queda. O pecado a gente chama de queda, né? É um desvio, é desviar o alvo. Quando alguém está em pecado, e especialmente quando o pecado é contra nós, aquela pessoa ela também precisa de ajuda. Ela precisa de um suporte para poder reconhecer o seu pecado, se voltar a Deus. Nós não podemos simplesmente, vai para lá, você para lá e eu para cá, eu estou te tolerando. Porque a ideia de nós ajudarmos uns aos outros, cuidar uns dos outros, perdoar uns aos outros, é uma forma de nós estar dando suporte uns aos outros. E por vezes sim, irmãos, eu entendo que por vezes nós vamos precisar tolerar apenas, que é aquele tolerar, aquele tolerar no segundo sentido mesmo. Mas o tolerar para nós sempre deve ser pensar que nós devemos ajudar dando suporte, mesmo quando alguém falha conosco. E é interessante, irmãos, Paulo dizer aqui que para suportar nós precisamos ter a paciência, nós precisamos cuidar da nossa longanimidade. E porque isso é a nova vida em Cristo em nós, transformando cada dia. E Paulo vai nos falar também do nosso perdão. Paulo diz para a gente perdoar uns aos outros. Só que Paulo não fala somente isso, irmãos. Ele fala que nós devemos perdoar e ele ainda vai nos dar o padrão que a gente deve seguir, o padrão de perdão que nós devemos entregar. E qual é o padrão, igreja? Perdoem como Cristo nos perdoou. Como é que Cristo nos perdoou, igreja? Como é que foi o perdão de Deus para nós? Foi um perdão incondicional, um perdão supremo, um perdão sem espera de nós. Muitas vezes esse perdão é diferente do nosso perdão que a gente dá para as pessoas às vezes. Por vezes, quando a gente quer perdoar, a gente bota condições. Só vou perdoar se eu ver o arrependimento. Eu só vou perdoar se ele reconhecer todas as coisas que ele fez contra mim. A gente está colocando condições. O perdão de Cristo não foi assim conosco. Muitas vezes a gente quer ver o outro se humilhar diante de nós até que nós possamos dar o nosso perdão. Mas não foi assim que Deus nos perdoou. O nosso perdão tem que ser verdadeiro tal qual foi o do nosso Senhor. Novamente, difícil. Perdoar é difícil, mas o Senhor nos dá essa força. Os irmãos lembram nos evangelhos, quando muitas vezes o autor bíblico relata situações sobre o perdão, as respostas que o Senhor Jesus nos dá. O discípulo vai chegar a Jesus e dizer, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Jesus vai dizer, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ah, então, quando chegar no 491, já não perdoa mais não. Não é isso que eu quis dizer. Perdão incondicional, perdão sobre perdão. Em outra oportunidade, registrado nas Escrituras também, os discípulos chegam a Jesus e perguntam, mestre, se meu irmão pecar contra mim e se arrepender, eu devo perdoar ele quantas vezes? Jesus fala, olha, se ele pecar contra você e se arrepender, perdoe. Se 7 vezes no mesmo dia ele pecar e dizer 7 vezes ele voltar e pedir perdão, perdoe. Já pensou, igreja? Alguém erra com você, você perdoa. No mesmo dia, ela erra de novo no mesmo pecado, pede perdão e você, tá bom, te perdoo. Na terceira vez você fala, você está de brincadeira. Você não se arrependeu nem da primeira vez. Mas Jesus fala que 7 vezes, se ele vier e pedir perdão, nós vamos perdoar. E a ideia que ele quer trazer aqui, irmãos, é que a gente não deve sempre ter um coração apto a perdoar.
E o perdão ele é difícil. E é tão difícil que os próprios discípulos, vendo Jesus responder isso, eles vão falar para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Perdoar muitas vezes é uma questão de fé. Nós precisamos pedir ao Senhor fé para que a gente possa ter um coração perdoador, muitas vezes, para os nossos irmãos, para os nossos parentes, para o nosso cônjuge. Nós precisamos de fé. É interessante, irmãos, que o Novo Testamento ele está recheado de momentos em que o Senhor Jesus nos ensina sobre perdão e o padrão pelo qual nós devemos perdoar. Lembra da parábola do credor incompassivo? Aquele servo que devia ao rei uma dívida tal que, se colocássemos em valores de hoje, seriam bilhões. Ele não tinha condições de pagar aquela dívida e o Senhor, depois de pedir perdão para o Senhor se humilhar, o Senhor o perdoa. Ele sai dali e, quando encontra o seu conservo, que devia tão pouco, que nos valores de hoje seriam alguns milhares de reais, coisa que dava para se pagar, e ele vai e não perdoa, e lança ele na cadeia. Jesus conta essa história para nos dizer: olha, como é que eu te perdoei? A moral da história. Como é que você recebeu um perdão tão grande, e não consegue perdoar o outro, que deve tão pouco comparado à dívida que foi paga? É assim o perdão para nós. Por que é tão difícil eu perdoar o meu irmão, se o que ele fez é infinitamente menor da gravidade do meu pecado contra Deus? Se o perdão de Deus é infinitamente maior, incomensurável, tem o peso do mundo nas costas, ele veio e nos perdoou. Por que para nós tem sido tão difícil perdoar aquele que nos fere, se o perdão, comparado ao perdão pelo qual nós somos perdoados, é infinitamente menor? Nós devemos sempre refletir isso. O perdão de Deus, irmãos, é aquele perdão que Deus joga no esquecimento. Nós sabemos que Deus não esquece das coisas, mas Deus não nos traz mais à memória. Deus não joga na mesa. É diferente muitas vezes do nosso, que a gente perdoa, quando acontece uma segunda situação, aí você traz e joga na mesa de novo. Aquela coisa que você já tinha perdoado. Mas Deus não faz assim conosco. Isso tudo só é possível, irmãos, todas essas listas aqui, se a gente tiver perdoar, se a gente vai ter toda essa paciência, se por cima de tudo isso, se juntando todas essas coisas, nós tivermos o amor, que é o que o texto fala. O amor é a causa de todas essas coisas. É o amor que vai ligar. É por isso que o apóstolo vai chamar de o amor como elo perfeito. Ele vai ligar essas coisas. Ele vai dizer para que sobre tudo isso nós nos revestir, é como se fosse um sobretudo. Sobre todas essas roupas nós vamos colocar o amor. O texto diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sobre todas essas vestimentas que nós falamos aqui, é o amor quem vai garantir essas coisas. E o amor a quem? O amor a Deus e o amor ao meu irmão. Nós não poderemos, irmãos, amar o nosso irmão, se nós não amar a Deus, se nós não estamos amando o nosso irmão. É isso que João vai nos falar lá na sua carta. Mas também nós devemos lembrar, e Paulo nos lembra, que o amor que é tratado aqui é aquele amor que ele fala em outro momento, em outra carta para uma outra igreja, que é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É este tipo de amor que nos dá a força necessária como igreja. Não tem outro lugar senão na igreja do Senhor, onde a gente vai viver essas virtudes. São essas coisas que Jesus teve e nós temos, essas virtudes, são todas as virtudes de Jesus, que ele teve, nós também devemos ter e cultivar nas nossas vidas. É o amor, igreja. É o amor que vai permear todas essas virtudes. É pelo amor que a Bíblia vai dizer que o mundo, quem está lá fora, no seu trabalho que não é crente, ele vai reconhecer você pelo amor. Paulo vai dizer que, lá em Coríntios também, que tudo das coisas que ele vai contar lá, ele vai dizer que 3 coisas vão permanecer, mas que uma é a maior delas. Ele vai falar: permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é maior delas. E por quê? Porque a nossa fé, ela é temporária. Quando o Senhor for manifestado, conforme nós lemos em Colossenses, nós não vamos precisar mais de fé. Nós vamos ver o Senhor, Ele vai estar conosco. E, da mesma forma, a esperança. Nossa esperança é temporária. Quando o Senhor voltar, não precisamos ter mais esperança. O Senhor está conosco. Mas o amor não. O amor vai permanecer. Ele é eterno. Eternamente nós vamos amar o Senhor. Então, por isso que o amor une todas essas virtudes. Devemos amar uns aos outros, porque isso é prova de que nós ressuscitamos com Cristo. E isso não deve estar somente no nosso discurso. João foi muito claro, irmãos, quando ele disse: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Porém, se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso.
pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Lembra do resumo da lei? Resumo de toda aqueles 602 versículos significa o quê? Ame a Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar, irmãos, amar. E só amando nós vamos conseguir perdoar, tolerar, suportar, ter paciência, ser longânimos. Eu me lembro que umas semanas atrás, eu estava falando com um casal aqui, o Adrico e a Gemima, na nossa classe de novos membros, né? Eles em breve, inclusive, já vão estar aptos para estar na nossa assembleia, entrar oficialmente como membros da igreja. E enquanto eu conversava com eles, eu lembro de ter sido claro, e eles até estão aqui, podem comprovar depois, que eu falei exatamente essas palavras aqui, irmãos. Eu falei, olha, vocês estão entrando nessa igreja aqui, e eu vou dizer para vocês que por causa do pecado, a igreja vai machucar vocês. Alguns irmãos vão ferir vocês. Vocês vão encontrar irmãos pelos quais vocês vão ter que exercer perdão, vão ter que exercer paciência e vão ter que suportar em amor. De igual forma, nós, cada membro aqui, vai ter que amá-los, vai ter que exercer perdão com vocês, vai ter que perdoá-los, terá que corrigi-los, terá que ajudá-los. Vamos ter misericórdia de vocês. Isso é vida de igreja, irmãos. Nós amando uns aos outros, vamos cuidar e zelar e fazer todas essas coisas por amor uns aos outros. Onde você acha, irmão, que vai conseguir desenvolver paciência se o Senhor não botar para conviver com você pessoas que são difíceis? Onde você acha que vai conseguir aprender a perdoar se Deus nunca permitir que alguém fira você? Onde você acha que vai perdoar queixas contra outra pessoa se você, por exemplo, não estiver no ajuntamento? Se você servir a Deus sozinho, como é que você vai exercer essas coisas? O nosso cristianismo ele é coletivo. Nós precisamos uns dos outros. Como é muitas vezes dito aqui, somos o ferro afiando ferro, sabe? Batendo ferro no outro para poder afiar. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente hoje ainda. Ainda hoje nós vamos entender o que é ferro, como é que a gente é ferro, vai afiar o ferro. É o amor que faz com que todas essas coisas sejam possível. Porque como o apóstolo Paulo diz, olha que interessante, irmãos, lembrem das virtudes que nós vamos vestir, que a gente citou hoje. Lembra do que o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, ao contrário de vanglória, humildade. O amor não se orgulha, não maltrata, ao contrário de maltratar, ser bondoso. O amor não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Isso está lá em Coríntios. É isso que Paulo nos fala, irmãos. Paulo, nesta carta, ele vai dizer que ele lutava para apresentar cada irmão perfeito em Cristo Jesus. Esse é o meu trabalho, é o trabalho de cada um dos irmãos, apresentar o outro perfeito em Cristo Jesus. Essa é a nova vestimenta. Essa é a nossa vestimenta. Quando nós temos a mente no lugar certo, a mente em Deus, a nossa vida vai ficar marcada por essas características. É por isso que a gente vai caminhar para continuar no nosso texto. E em segundo lugar, o crente com a mentalidade celestial, ele entende que a paz de Cristo deve reinar em seu coração. Versículo 15, irmãos, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Paulo vai dizer, irmãos, que uma das prioridades do cristão celestial, do cristão com a mente celestial, é permitir que a paz de Cristo governe o seu coração. E nas Escrituras, irmãos, nós sempre olhamos que tem dois tipos de paz. Tem uma paz objetiva, que é aquela paz descrita lá em Romanos, que diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por causa da morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. A igreja aqui foi reconciliada com Deus. Nós estávamos sob ira, mas agora estamos em paz, no reino do seu amor, transportados, perdoados dos nossos pecados. Aquela escrita de dívida que tínhamos foi apagado e nós estamos salvos. Essa é a paz com Deus. Mas temos um segundo tipo de paz também. É mais subjetivo. É o que a gente chama de paz de Deus, ou paz de Cristo, que é o que a gente está lendo no nosso texto. É a ideia, irmãos, daquela paz que Cristo prometeu nos dar. Lembra? Lá nos evangelhos, Jesus vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Pois pouco antes de morrer, o Senhor Jesus assegurou aos seus discípulos que ele venceria a sua paz.
paz diferente da paz do mundo, irmãos. Lembra? Como é que o mundo tem paz? Como é que as pessoas do mundo têm paz? Olha, eu tenho paz se eu tenho um bom emprego, se eu tenho uma boa casa, se eu tenho segurança, se eu tenho tranquilidade, saúde, eu estou em paz. Mas não é dessa paz que Jesus trata. Jesus trata de uma paz, irmãos, que floresce mesmo em meio a piores circunstâncias possíveis. É uma paz que trabalha em todos os aspectos da nossa vida, mesmo na maior dificuldade, com ou sem as coisas. Lembra do Jesus que disse isso? Foi um Jesus que estava abandonado pelos amigos, preso, humilhado, e ainda assim ele tinha paz. E a paz que o texto está nos dizendo, quando o texto diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, a ideia de juiz aqui é a ideia de alguém que é um árbitro, é a ideia de alguém que governa. É por isso que o texto diz, a paz de Cristo governe. A ideia, irmãos, é que a paz que o Senhor dá, que o mundo não pode conhecer, ela deve governar os nossos corações. Todos nós aqui somos chamados a ser pacíficos. E entenda, pacíficos não é pacifistas, mas pacíficos. Paulo vai dizer à igreja de Colossos que é para a paz que o Senhor nos chamou. Lembra da semana passada, quando nós falamos que lemos aquele texto de Filipenses, onde dizia, tudo que é bom, tudo que é sadio, tudo que é, pensem nessas coisas, e aí no final ele vai dizer assim, e o Deus de paz estará presente com vocês. Quando a gente tem a mentalidade no alto, o Deus de paz se faz presente em nós. Quem tem a mente no céu recebe vida e paz. E com essa paz, nós vamos aprender a lidar com os nossos relacionamentos. Amar é muitas vezes difícil, é verdade. Porque envolve se entregar, envolve ser machucado, envolve ter cuidado. Mas nós devemos ter paz no coração. E só assim nós conseguiremos perdoar. Quando um dia, e vai chegar um dia, já houve um dia, talvez na vida de alguns, que você necessitar confrontar um irmão na fé, você não vai até ele com a intenção de humilhá-lo, você não vai até ele só para ver ele se quebrantando, reconhecendo. Não, a ideia que você vai é ganhá-lo para Cristo, tão somente ganhar o seu irmão para Cristo. A intenção que vai com você nessa conversa é uma intenção de ser paz. Se você tem uma queixa com alguém, quando você for confrontá-lo, a sua intenção tem que ser de paz. Em termos práticos, tudo isso pode ser traduzido como o crente, quando houver conflito na igreja, o crente deve interiormente se curvar diante das determinações da Santíssima Paz, fazendo que seja possível e útil a restauração e a preservação da amizade e do ambiente leve, alegre e livre das perturbações. É para isso que o apóstolo Paulo diz que a paz ela deve controlar o nosso coração. Pois nós somos, como o texto diz, nós somos chamados, nós somos convocados para esse tipo de paz. A paz de um corpo só. Você já percebeu que a Bíblia usa a analogia do corpo? O Senhor como cabeça e nós como membros do corpo. E como membros, cada um ele diz que pé, mão, cada um com a sua função. E tudo isso deve viver em harmonia, em paz. E se o corpo, que é um só, não tem paz, não tem harmonia, é muito difícil para uma pessoa. Justamente por isso que o câncer, algumas doenças são o quê? Desarmonias de um pedaço, de alguma parte do nosso corpo. Portanto, uma vez que nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, somos vocacionados para nós vivermos em paz. E assim a gente caminha para o nosso terceiro ponto da pregação, irmãos. Que, em terceiro lugar, o crente com a mentalidade celestial, ele faz com que a palavra de Cristo habite em seu coração grato. Em seu coração grato. Versículos 16 e 17, irmãos, o texto diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. É nesse momento aqui, irmãos, que o apóstolo vai nos mostrar como é que a gente vai fazer essas coisas. Como é que a gente vai vestir essas virtudes. Como é que nós vamos ter esse amor. E ele vai dizer assim, olha, vocês vão conseguir isso permitindo uma habitação rica da palavra de Cristo. E é interessante que esse termo, palavra de Cristo, é a única vez que aparece na Bíblia aqui. E a gente até entende o porquê. Nós estamos falando de uma igreja em que Paulo precisava defender a soberania de Cristo. Mas nós entendemos que lembrar que Cristo é o Deus é o Deus da palavra. E nós devemos lembrar também, irmãos, que nossa alegria
é muitas vezes fundamentada se nós permitirmos que a palavra habite no nosso coração. Você lembra do Salmo 1? O que diz o Salmo 1? Feliz, bem-aventurado. É a mesma ideia, feliz e bem-aventurado são sinônimos. É quem? É aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Ora, se a paz de Cristo deve reinar os nossos corações, então a palavra de Cristo também deve habitar ricamente na gente. E entenda, irmãos, a palavra tem que estar aqui, mas não só ouvindo, praticando também. Lembra que Tiago também nos alerta que nós devemos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É por isso que no próprio texto, quando Paulo vai dizer para a gente habitar ricamente, ele logo na sequência já vai dar uma ordem. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Se a palavra habita em nós, ela tem que estar viva e tem que se manifestar com o ensino e com o aconselhamento. Ela deve estar completa em nosso coração, de modo que nós sejamos influenciados por ela e isso transborde para os nossos irmãos. Como é que nós fazemos isso, então? Como é que a gente pode ativamente, igreja, deixar a palavra de Cristo habitar, fazer morada em nós? Eu queria trazer aqui conosco hoje são 5 maneiras de como a gente vai permitir que a palavra habite em nós. E o próprio texto vai nos ajudar com isso. E a primeira maneira que a palavra encontra seu lar em nós é à medida, por óbvio, igreja, que a gente a estuda. Se nós vamos ensinar e aconselhar, é implícito que nós devemos estudar a palavra. É implícito, irmãos, que quem ensina, estuda. E estudar significa mais do que apenas a gente ler. Significa memorizar, pesquisar, comparar a Escritura com a Escritura, meditar nela, até chegar no entendimento adequado. Por óbvio, irmãos, isso requer muito de nós dedicação, zelo, compromisso, disciplina. E aí eu pergunto para você, como é que anda a sua leitura bíblica? Quantas vezes, eu vou fazer uma pergunta assim, ela é interna. Para os crentes que têm mais de 2 ou 3 anos de crente aí, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Você tem um plano de leitura para fazer a sua leitura diária? É incrível, irmãos, como a nossa palavra de Deus ela é rica. E a gente descobre a riqueza cada vez que a gente cava mais em volta dela. Eu estive, a semana passada, no módulo do curso Pregue a Palavra. E é um curso abençoado, irmãos, é um curso de pregação expositiva. E nesse curso, naquele domingo, naquele final de semana especificamente, nós estudamos a carta de Abacuque. E numa carta que só tem 3 capítulos, irmãos, é incrível como a gente consegue extrair tanta verdade, tanta maravilha, e a gente só faz isso lendo. A principal ferramenta do Pegue a Palavra é a gente ler, reler, ler de novo e fazer perguntas ao texto. Boas perguntas ao texto. Só assim a gente consegue ver coisas que na primeira passada de vista a gente nem vê. A gente nem se atenta. Precisamos ler intencionalmente, fazer boas perguntas ao texto, se alimentar nutritivamente da palavra. A palavra de Deus ela não é fast food, que a gente pega, come rapidinho e vou seguir meu dia. Não é. Ela é um alimento sólido, que precisa de mastigação calma e um tempinho para descansar depois. Isso vai dar crescimento para nós e sabedoria. Mas a segunda forma em que nós podemos deixar a palavra habitar ricamente em nós é quando a gente nos senta sobre bons mestres, professores mesmos. A ideia de que, ligado à nossa busca pessoal, quando a gente também faz habitar a palavra, é quando a gente vai atrás de pessoas para nos auxiliar, professores. Cada professor já foi um dia estudante e ainda é estudante. Então a palavra deve se assentar sobre um forte ensino. Paulo, em outra carta, disse, irmãos, passa o próximo slide aí, esse é a nossa igreja num dos nossos encontros de estudo aí. Isso aqui foi numa conferência nossa há um tempo atrás. Nós devemos estar focados em estudar e ir atrás das pessoas que podem nos auxiliar nessa caminhada. É interessante, igreja, que a gente não deve pensar que Deus nos deixou sozinhos para lidar com a palavra dele. Ele mesmo levanta pessoas, homens e mulheres, para serem mestres, como a palavra dele diz, para nos ajudar a manter a unidade na fé. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios. Ele vai dizer o seguinte: ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com qual finalidade? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Quem está incluído nisso, então? Pastores, líderes de pequeno grupo, professores, mentores, todos esses concedidos com o propósito de nos ajudar a reconhecer ricamente a palavra de Deus. É por isso que a gente vem na EBD. O que significa EBD, igreja? A sigla EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós viemos aqui aprender a Bíblia. É por isso que nós devemos vir e fazer boas perguntas, e perguntar e esclarecer as dúvidas que pairam no nosso coração. E sem dúvida, quem estiver ensinando aqui está disposto a tirar a dúvida. E se porventura, naquele momento em que você perguntou, ele não souber a resposta, não estiver claro, e ele precisar de um momento, nós vamos nos comprometer a pedir um tempo para lhe dar uma resposta satisfatória, para que não haja dúvidas no coração. Então, irmãos, busque alguém. Se você tem alguém que vem à EBD, tire suas dúvidas com os professores, busque se comprometer com a palavra. A terceira maneira como nós vamos fazer a palavra de Deus habitar no nosso coração, igreja, é quando a gente ensina a palavra. Quando eu estava estudando para concurso, igreja, estava fazendo aqueles vídeos motivacionais e como aprender a estudar, né? E uma das coisas interessantes que os professores falavam é o seguinte: olha, se você quer aprender um conteúdo, se você só lê o PDF, se você só ouvir, na verdade, uma videoaula, você vai reter 10%. Se você lê o PDF, você vai reter 20%. Se você ler e escrever, você retém um pouco mais. Mas todas as vezes, em vários vídeos, todos eram unânimes em dizer: se você ensinar outros, seu nível de retenção do conteúdo é maior. Quando a gente ensina, naturalmente, nós retemos mais. E o texto, Paulo está nos dizendo para a gente ensinar a ir aconselhar uns aos outros. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Aconselhar, irmãos, não é a mesma coisa que ensinar. Por quê? O aconselhamento é você pegar o texto bíblico, aplicar a verdade dele naquela situação específica que aquele irmão veio até você perguntando. Porque senão é opinião pessoal. Você está dando uma opinião pessoal sua a respeito da vida do irmão. Aconselhamento é a gente aplicar o texto bíblico como Deus nos ensina na vida do irmão. Mas eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Igreja, para quem? Olha o texto. Para quem Paulo está falando essas coisas? Para quem? Para quem essa mensagem, essa carta está sendo direcionada? Não é para a igreja de Colossos? Paulo não está mandando essa carta aqui para algum outro presbítero da igreja de Colossos, não, irmão. Até porque o Epáfras, o presbítero daquela igreja, estava com Paulo lá em Roma. Os irmãos sabem, quem veio entregar a carta foi Tíquico e Onésimo. Então, o que eu quero lembrar aqui, irmãos? Olha o que o texto diz: ensinem e aconselhem uns aos outros. Isso é muito interessante, irmãos. A gente muitas vezes pensa que aconselhar e ensinar é papel do pastor. E é. Mas não porque, necessariamente, ele é só porque ele é pastor, mas porque ele é membro do corpo. Ele é membro do corpo da igreja. Todos nós, cada um de vocês, também devem ensinar e aconselhar uns aos outros. Por isso que é uns aos outros. Com toda a sabedoria. Essa responsabilidade, ela é compartilhada. E nós devemos fazer isso com a sabedoria de Deus, que está em Cristo, onde todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos. Lembra que eu falei? É por isso que eu digo, é ferro afiando ferro. É nós, é esse uns aos outros que funciona dentro da igreja. Quando Paulo, olha que interessante, irmãos, por vários locais da Escritura, principalmente no Novo Testamento, nós vemos a Bíblia nos instigar a fazer isso. Ela não coloca somente nas costas de pastores, mestres. Não, ela coloca entre nós. Lembra que Paulo falou a Tito? Aconselha as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas. Nesta carta que Paulo fala a Colossenses, ele também diz: nós proclamamos e advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Por isso eu me esforço, lutando com toda a força que atua poderosamente em mim. Paulo também vai dizer lá em Romanos, igreja, lá em Romanos, eu quero usar mais um exemplo de como é a igreja que deve aprender a palavra de Deus e permitir que a palavra habite ricamente em si, para poder auxiliar uns aos outros. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos: eu mesmo estou convencido que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Paulo falando para a igreja, aos romanos: olha, vocês já estão instruídos na palavra, então aconselhem uns aos outros.
Então eu queria para a nossa quarta maneira de nós podermos permitir que a palavra habite no nosso coração. E é quando a gente canta as Escrituras. Próximo slide aí, ó. Esse povo aí, ó. Esse povo bonito aí, ó. Irmãos, a música, ela sempre foi um meio de ensino. E dentro da igreja demonstra a centralidade na escritura do culto. O texto fala, cantem hinos, salmos e cânticos espirituais. Sabe por que a música nos ensina? Porque dentro da igreja, o nosso culto, a centralidade da palavra, ela é clara. Como, Valdeir? Eu digo, nós lemos a palavra. A gente começa aqui, a gente lê a palavra. A gente canta a palavra. A gente ora a palavra. A gente prega a palavra. E a gente vê a palavra por meio do batismo da ceia. Então, irmãos, mostra a importância de nós escolhermos muito bem a que música a gente canta. Mostra, irmãos, como nós devemos colocar o nosso coração no lugar certo enquanto a gente está aqui louvando. Quantas vezes, irmãos, a gente não chega aqui, a gente louva, só que a gente não tem nem noção do que a gente cantou. Palavras estão saindo, às vezes está saindo, a gente está repetindo ali. No final a gente nem reflete sobre o que o texto está dizendo, o que a letra da música diz. Mas o louvor, irmãos, esse nosso momento de louvor aqui, não é apenas um momento de emocional para a igreja, é um ritual que nós estamos fazendo, não. O louvor é o nosso modo de adorar o Senhor por meio da nossa vida e de toda a nossa voz, fazendo declarações de verdades bíblicas sobre quem Ele é. Não é meramente abrir a boca e sair repetindo tudo que é cantado aqui. É o louvor do coração que nós temos que entender e viver a verdade. E entenda, irmãos, eu achei essa frase muito interessante. O louvor, ele é o resultado de uma vida com Deus. Louvor sozinho não produz experiência espiritual, mas ele é o resultado da sua experiência espiritual com Deus. Nós louvamos o que a gente vive. É por isso que prestem atenção na música. E até interessante também, aí é uma responsabilidade para os nossos ministros de louvores aqui, de saber bem as músicas que estão escolhendo aí. Então, para nós também de avaliar, porque nós estamos cantando a Escritura. E por último, irmãos, como é que a palavra de Cristo pode habitar em nossos corações? Quando a gente é grato. O texto vai dizer, irmãos, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em seu coração. Logo na sequência ele vai dizer que tudo que fizerem, seja em palavra ou ação, faça em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós devemos ter o coração certo para adorar o Senhor, um coração de gratidão, pois a palavra não pode habitar em nenhum outro tipo de coração, senão um coração grato. E a gratidão, ela é um tema importantíssimo aqui em Colossenses. Os irmãos perceberam? Paulo começa com uma ação de graças. No versículo 15 ele diz que nós devemos ser agradecidos. E agora, mais uma vez, ele reforça que nós devemos dar graças em nome de Deus. Esse é o último versículo do nosso texto e a gente caminha para o final. Mas nós devemos entender que nós fazemos isso, o nosso coração é grato porque nós temos a mente e o coração vestidos com a vestimenta de Cristo. Não é simplesmente colocar uma faixa na cabeça, 100% Jesus, botar uma camisa Jesus, que faz da gente crente. Mas é o nosso coração, é o interno, é o nosso viver diário. Gratidão é a expressão de quem está em Cristo, que reconhece que o Senhor trabalha e está em paz, que faz morada no seu coração. Nós devemos ter um coração grato, igreja. O Senhor nos dá, nos ama, como eu falei mais cedo, você foi amado, escolhido na eternidade. Agradeça, tenha um coração grato ao Senhor. Tão profundamente que nós devemos viver agora para a sua glória. E é interessante, eu estudando para isso, eu ouvi uma palavra do pastor Allen. Na verdade, essa palavra que eu ouvi dele não tinha nada a ver nem com o estudo da pregação. Eu estava numa palestra à parte, em que ele fala uma frase muito interessante. E eu queria repetir essa frase aqui e explicar o contexto dela. O pastor Allen Porto, ele vai dizer para a gente assim, que a gente deve cada vez mais falar menos em gratidão e falar mais em obrigado. Vou explicar, igreja. A gratidão que o mundo prega muitas vezes, ela nem tem um destinatário certo. Ela é uma gratidão genérica, sem endereço, é um conceito popular que enche muitas vezes o livro de autoajuda. Eu podia trazer 3 livros com o tema dele era gratidão, que a gente encontra nas livrarias. Mas nenhuma delas, irmãos, endereça a gente a Deus. Não fala da graça, não reconhece a fonte de toda a bênção. Ao contrário, a gratidão bíblica, ela tem um alvo muito claro. Nós direcionamos ao Senhor, somos gratos porque Ele trabalha em nossas vidas, nos aperfeiçoa dia a dia para que a gente se torne semelhante à sua imagem. Ele usa seu povo, a igreja, para ser um instrumento para isso.
E a nossa gratidão, ela deve ser proporcional à dimensão da bênção que a gente recebe. Deixa eu listar para o irmão. Se eu pegar aqui o irmão Alexandre, estamos em algum lugar e eu vou e pago um cafezinho para o irmão Alexandre. Estamos num lugar, paguei um cafezinho, o irmão Alexandre no final e fala assim, pô, valeu, obrigado aí, Valdeir. Agora pensa, outro irmão está doente, precisa fazer uma cirurgia urgente, a fila do SUS está 2 anos para chegar na vez dele, é uma coisa muito grave. E aí outra pessoa vai lá, fala assim, eu vou pagar essa cirurgia sua no particular aí. Aí vai lá, 2 dias depois, paga a cirurgia, a pessoa sai curada. Ela vai falar que nem o irmão, ei, obrigado aí, hein? Pô, valeu. É o mesmo tipo de gratidão? É o mesmo obrigado que a gente dá? Não é. Por quê? Porque geralmente nós tratamos de maneira diferente de acordo com vamos dizer assim, a resposta é tão grandiosa quanto a proporção da magnitude do que a gente recebe. Agora, vamos jogar essa mesma lógica para a bênção que nós recebemos de Deus? O quão grato, igreja, nós devemos ser a Deus? Do quanto Ele nos abençoou? O quanto Ele nos deu? Quanta gratidão, então, deve repousar em nossos corações, uma vez que Deus nos dá uma dádiva incomensurável. É uma gratidão incomensurável. É por essa maravilhosa bênção, esse amor tão grande, que nós, escolhidos na eternidade, eleitos, chamados, justificados para a nova vida, devemos buscar viver uma vida tendo a mente celestial. Somente com a mente celestial nós seremos capazes de desejar o céu, acima de todas as coisas que há nessa terra. É essa mentalidade que vai nos permitir nos despir de todas aquelas velhas roupas e nos revestir de todas essas novas, para viver uma nova vida em Cristo, uma vida de paz, de perdão, de entrega, de submissão, uma vida onde a gente coloca o outro acima de nós mesmos, acima da nossa vontade, por amor. Por isso, por amor aos nossos irmãos, mas sobretudo, por amor a Deus. Vamos caminhar para a nossa aplicação prática desse texto, irmãos. Como eu disse em outras oportunidades, do capítulo 3 em diante, nós já estamos nos imperativos do apóstolo Paulo. Se você quisesse, irmãos, você podia pegar o texto diretamente, ler os imperativos. Onde tiver um verbo mandando fazer alguma coisa, você leia o que Paulo está mandando fazer. E aí você lembra primeiro que aquela carta tinha um endereçador, tinha um endereço certo. O que Paulo quis falar com os colossenses? Depois que você descobrir isso, você diz, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Então, uma vez que as ordens aqui são muito claras, eu só vou relembrar, por meio da nossa aplicação prática, quais são, então, a forma como a gente deve viver e pensar nessas coisas que eu falei essa noite. Então, a primeira aplicação prática que eu queria trazer para nós, irmãos, é que nós devemos nos vestir a nossa nova roupa em Cristo diariamente. Amada igreja, lembre-se que você foi amado por Deus na eternidade, eleito e escolhido por Ele. Então, busque, como Paulo diz, é uma ordem, busque vestir-se das virtudes, essas virtudes, irmãos, que a gente citou hoje, essas 5 virtudes pelo menos, para o que você foi chamado, e seja intencional. Leia, irmãos, pegue o texto, leia, eu sou paciente, eu sou bondoso, e busque desenvolver as suas características nessas virtudes. Mas saiba, irmãos, que não é na sua força, na força de Cristo, que opera poderosamente em você. Olha a lista, busque a mudança na sua vida, mas com a força do Senhor. A segunda aplicação prática para nós, irmãos, é que nós devemos nos nutrir de paz pela palavra e de coração grato, de gratidão a Deus em Cristo. Permita, meu irmão, que a paz de Cristo comande o seu coração e que isso te ajude a perdoar as pessoas, a empregar esforços pela paz do corpo de Cristo, que é a igreja, bem como se alimente da palavra. Vocês viram aqui 5 maneiras de como a gente pode deixar a palavra habitar. Busque realizar essas maneiras na sua vida. Permita ser alimentado, permita que a palavra encontre morada no seu coração. E não somente no seu coração, mas alimente outras pessoas também com a palavra. Louve a palavra, tenha gratidão a Deus na direção certa. Lembre-se do que o Senhor fez por nós e busque ter um coração grato em direção a Deus por conta das incomensuráveis bênçãos que o Senhor nos deu. E por fim, eu queria trazer uma palavra, porque esse texto, irmãos, ele fala para a igreja crente. A igreja de Colossos era uma comunidade de crentes. Mas nós não podemos passar por um texto como esse e lembrar que para quem ainda não tem Cristo, esta palavra só vai se direcionar a você depois da salvação. Por isso eu queria falar, se há alguém aqui ainda não transformado pelo amor de Deus,
eu digo que Deus está à porta, Cristo está à porta. Quero dizer, irmãos, que no momento em que você crê nele, todas essas bênçãos, todas essas virtudes se direcionarão a você. Você será amado, você é cuidado, você vai ser colocado no corpo de Cristo para se parecer cada vez mais com Ele e recebe a vida eterna, o amor eterno. Por isso eu quero dizer, arrependa-se, busque ao Senhor. E se seu arrependimento for verdadeiro, se você sentir no coração a vontade de buscá-lo, é porque o Senhor já te achou e já está trabalhando no seu coração. Procure, enquanto ele ainda pode ser encontrado, e você conhecerá o amor verdadeiro, a paz verdadeira, a riqueza verdadeira e o consolo verdadeiro. Você vai conhecer Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, igreja. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco através de um texto escrito para uma igreja específica que fala conosco hoje de maneira específica a cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a desenvolver essas virtudes de Cristo em nós. Cada uma dessas 5 virtudes, bondade, humildade, mansidão, paciência, entranhas de compaixão, nos faz ser mais parecido com Cristo, Pai, identificados com Cristo. Nos ajuda a nos despir das velhas roupas, toda aquela imoralidade, toda aquela indecência no falar, toda a ira, tudo que não convém, Pai, nos ajuda a se revestir de Cristo. Nos dá uma mente celestial, meu Deus, nos coloca no nosso coração um coração grato. Permita, Pai, que nos ajuda a permitir a palavra habitar no nosso coração, nos ajuda a buscar o Senhor intencionalmente, dia após dia. Ajuda esta igreja, Pai, a ser uma comunidade de fé, ajuda esta igreja a ser uma comunidade do amor, onde quem esteja fora, no momento que entra aqui, reconheça, aqui há o amor de Cristo, eu não conhecia um amor como esse. Ajuda-nos, Pai, a caminhar nesse amor, que é o elo perfeito, que une todas essas virtudes, e que a paz governe o nosso coração, e que a gente ensine e aconselhe uns aos outros, com toda a sabedoria, conforme o texto nos diz. Ajuda-nos, Pai, dia após dia, ajuda-nos a viver a nossa semana, adorando ao Senhor a todo momento. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar o Ministério de Louvor à frente, vai encerrar